Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre o tema da escrita científica dentro aí da área, principalmente da computação. Embora segue um padrãozinho, todas as áreas vão seguir ali mais ou menos a mesma ideia, só que a minha experiência está na computação, então é onde eu me sinto mais confortável de falar. Só que a ideia básica da estrutura vai seguir mais ou menos igual em qualquer área, ok? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a questão da escrita científica. A escrita científica a gente pode usar em diversos escopos, por exemplo, projeto, artigos, teses, dissertações. Eu vou falar de uma maneira um pouco mais ampla hoje, inclusive vou mostrar dois exemplos diferentes. E para a gente entender primeiro a estrutura, o que eu preciso pensar, o que eu preciso estruturar antes da minha escrita ou durante, como vai ser o resultado ali também, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é a ideia de que isso aqui é importantíssimo, é meio fundamental a gente ter em mente. Antes da gente começar a escrever, a gente tem que ler, tá? Isso aqui é uma coisa que parece meio óbvio às vezes, mas é legal aclarar isso de falar, não, se eu quiser escrever um livro sobre romance, dificilmente eu vou conseguir se eu nunca li um livro de romance. Então, se eu quiser escrever um projeto científico, é interessante eu ler um projeto científico antes, tá? Ter os meus autores de referência, ter aquela fundamentação. Existem diversas coisas, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, como que eu faço esse processo da leitura? Busque pelos autores, pesquisadores que você gosta. Existem plataformas aí, por exemplo, eu gosto bastante do ResearchGate, que é uma rede social de pesquisadores. Lá a gente costuma colocar as nossas publicações e ter interações com pesquisadores, inclusive de outros países. A plataforma Lattes é uma maneira que o pesquisador brasileiro é, de certa forma, obrigado a ter e colocar as suas publicações, colocar ali os seus trabalhos. É um currículo voltado a pesquisadores brasileiros, tá? Isso aqui é exclusivo brasileiro, é muito legal. Então, às vezes, eu quero começar a trabalhar, quero fazer um projeto de pesquisa junto com o professor X. Beleza, vou olhar o currículo Lattes dele, vamos ver o que ele trabalha, quais foram as últimas publicações, pode ser um bom começo. Vou olhar os nomes dos artigos que esses pesquisadores publicaram e vou ler esses artigos, vou procurar eles, ok? E também, quando você quer ir já direto para o trabalho, às vezes você está indo por tema, você vai lá, Cielo, Google Acadêmico. A Cielo tem uma base nacional, indexa bastante coisa aí, é bem interessante. Mas o Google Acadêmico ele é muito amplo e eu diria que ele é bem intuitivo, é mais próximo ao que a gente está acostumado. Quem nunca teve contato nenhum com pesquisa acadêmica pode ser um bom começo. Ele é muito amplo, isso diz que ele vem muita sujeira, muito artigo não tão interessante, mas é um bom primeiro contato. Está na dúvida se o artigo é bom ou não? Procura um professor, procura uma pessoa mais experiente em pesquisa que ela te ajuda a selecionar melhor. Web of Science, Scopus, são bases mais tradicionais, internacionais, tudo a gente consegue olhar. Eu trouxe aqui, eu deixei separado para a gente, um exemplinho só do Google Acadêmico. Esse é o meu perfil no Google Acadêmico, então o Google Acadêmico você pode olhar para perfil do pesquisador também, não é limitado só a busca, e você pode vir aqui fazer uma busca sobre um tema, por exemplo, inteligência, colocar em português, tem bastante, embora o inglês é a língua da ciência. Inteligência artificial, livros, ele vem artigos científicos, vem bastante coisa. Dá pra gente tentar fazer uma primeira busca inicial aí, ok? Na Revista Brasileira de Educação Médica, Inteligência Artificial, Futuro da Medicina e da Educação, tá? Também está indexado aqui pela Cielo, é de 2018, tem bastante informação. O Google Acadêmico pode ser um primeiro passo bem interessante para a gente conhecer aí. Mas o importante aqui que eu quero falar, leia antes de escrever. Tenha conhecimento no tema. Você tentar começar a escrever primeiro antes de ler, vai ser muito mais trabalhoso e a qualidade provavelmente vai sair muito pior. Tá. Agora vindo aqui para a estrutura mesmo, o que são as partes assim mais fundamentais da escrita científica que a gente vai estar abordando hoje? Em geral, todo trabalho científico vai conter título, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusões. Esses nomes podem variar, tá, pessoal? Por exemplo, alguns exemplos que eu coloquei aqui. Metodologia pode ser chamado de procedimentos metodológicos. Resultados, análise dos dados. Conclusões, considerações finais, tá? Então pode mudar o nome, mas a essência vai ser mais ou menos a mesma coisa, ok? O título, ele é a apresentação do seu trabalho. Ele tem que ser curto, diria ali
talvez até umas 15 palavras, mas que você consiga explicar para o leitor o que você vai falar em todo o seu trabalho, certo? A introdução é onde você vai apresentar para o leitor o contexto ao qual você está pesquisando. Então, primeira coisa que você coloca na sua introdução é uma contextualização. Você vai mostrar onde o mundo está dentro desse contexto, né? Tem que apresentar o que há hoje, como que é e o porquê a sua pesquisa é importante. Então, eu vou falar sobre carros. Tá, existem carros, uma grande parte da população tem contato com carro, porém os carros ainda apresentam defeitos, ainda podem ser melhorados. Então depois você vai justificar a importância de pesquisar dentro desse contexto, certo? E depois, esse aqui é bem complicadinho, esse aqui é onde eu vejo mais erros quando o pessoal está começando a escrever projetos. Porque você vai apresentar os objetivos da sua pesquisa e não seus objetivos. Então, por exemplo, nós da computação, um objetivo errado: programar um software que meça a quantidade de não sei o quê. Não, programar não é um objetivo do seu trabalho. Programar é um meio como você vai atingir o objetivo. O objetivo do trabalho: apresentar resultados sobre, ou medir, apresentar um comparativo entre duas coisas. E isso pode ser um objetivo do trabalho. Então, apresentar, medir, analisar são verbos bons para o objetivo. Agora, o que você vai desenvolver para atingir esse objetivo, não é o objetivo. A gente vai falar isso lá na metodologia, por exemplo. Mas o objetivo é o objetivo do trabalho. O referencial teórico é onde você vai trazer o que a comunidade, o que a ciência fala sobre o seu tema. Então você vai apresentar, que nem se apresentou aqui, onde estava o contexto, você apresentou por que a sua pesquisa é importante, o seu objetivo. Mas o que já fizeram antes de você? Quem já pesquisou nesse ponto? Aqui é onde você vai conseguir falar: não, eu consigo trazer isso de novidade, a minha contribuição é nova, porque já pesquisaram até aqui. A partir daqui eu consigo colocar uma coisa a mais, certo? Então o referencial teórico você vai mostrar o que a literatura tem sobre isso. Tá? Por exemplo, eu, para questão de referencial teórico, gosto muito do Thomas Corme. Esse livro aqui é bem legal e assim, é um referencial bom. Você vira e fala, dentro desse livro ele mostra esse conteúdo, por exemplo, grafos. O Thomas Corme traz isso de grafos. O referencial teórico também tem um objetivo de contextualizar o leitor. Vai mostrar para o leitor o que existe ali. Então, por exemplo, grafos. É uma estrutura aí, é um objeto matemático que faz, que te permite analisar relações. Se alguém que não é da área de computação não vai entender o que é isso, então eu vou pelo menos dar um referencial para onde ele buscar isso. Então existem grafos, isso já foi consolidado, a literatura nos traz, mas grafo basicamente é isso. Se você quiser se aprofundar, vá dentro aqui do meu referencial teórico, olhe as minhas referências. Você entendeu o básico para poder ler o meu trabalho. Mais que isso, você vai buscar em outro lugar. Certo? Então, esse vai ser o papel do nosso referencial teórico. Gerar um conhecimento amplo sobre o tema para o leitor, tanto do que já foi pesquisado, quanto das ferramentas que eu vou utilizar ali. A metodologia. Aqui, muitas vezes, algumas pessoas chamam de métodos, materiais métodos, procedimentos metodológicos. Pode haver algumas críticas ao termo metodologia, mas é o que eu mais utilizo. Tá? Então, aqui você vai descrever o passo a passo do que você realizou. Que nem eu falei, programar um software que faça coleta no site. Isso não é um objetivo. Mas, na metodologia, programei um software que faz uma coleta no Twitter de tal e tal maneira. Usei esse filtro, usei esse critério. Aqui você vai descrever de uma maneira que permita a reprodutibilidade do seu trabalho. Então qualquer pessoa que ler o seu trabalho tem que conseguir reproduzi-lo, com base na metodologia, nos métodos, no procedimento metodológico que você utilizou. Tá? Eu gosto muito de diagrama para esse ponto. Fazer um fluxo que mostra exatamente e facilita para o leitor. Resultado é onde você vai apresentar análise dos dados. Então, você teve aqui o seu objetivo.
fez o método que você descreveu. Você vai gerar resultados, vai gerar dados. E aqui você vai analisar isso, tá? Vai apresentar esses resultados, mas de uma maneira um pouco mais seca, sem muita opinião. É assim que a gente trabalha normalmente na computação. Traz os dados ali, deixa o leitor interpretar bastante. A gente dá alguma dica, tal, mostra o maior, o menor, algumas coisas assim, mas a gente vai trazer resultados e fazer uma análise apresentando ele com base, são dados que vieram da nossa metodologia, certo? Então isso é bem bacana aqui a gente ter essa ideia. Aqui normalmente vai trazer muita tabela, gráficos, os resultados de uma maneira que fique o mais fácil possível para o leitor conseguir analisar e interpretar. E nas conclusões a gente vai mostrar o que nós, autores, ou o que o pesquisador concluiu com base nos dados, certo? Então, os dados me mostraram que existe essa tendência, que eu posso chegar a esse resultado, que isso aqui pode acontecer, certo? Então, as conclusões vão remeter aos dados que estão lá nos resultados. Os dados foram construídos pela metodologia. A metodologia foi determinada pelo que a gente tinha de referencial teórico, que existe hoje. E também ela foi feita para atender os objetivos. Tanto que é normal nas conclusões você colocar objetivo 1 foi atendido de tal maneira através dos resultados. Objetivo 2 foi atendido de X maneira pelos resultados. Tá? Então, isso aqui é a estrutura básica de um trabalho científico e principalmente dentro da computação. Pessoal, também deixo como referência esse livro aqui, ele é bem bacana, né? O Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação, Raul Waslawik. É bem legal, serve aí como um material muito mais extenso do que esse vídeo, que a ideia aqui é ser curtinho, falar rápido. E alguns exemplos que eu posso trazer aqui, que a gente usa esse critério, um pôster. Esse aqui é o primeiro pôster que eu apresentei no meu doutorado, então já tem um tempo. Então foi o meu primeiro trabalho, mas olha só, destacando aqui o objetivo, justificativa, isso como nome de seção, não necessariamente precisa ser nome de seção. No método, trago um diagrama falando quais foram as entradas, o que eu fiz de processamento, o que eu tive de saída. Reparem aqui, descrevendo o método também, faço um diagrama falando, ó, isso aqui foi o que eu considerei, apresento um contexto de que é interesse, conflito de interesse, trago uma fundamentação nas referências, inclusive, sobre o que é isso. E aqui resultados e bastante resultados, tabelas, de diagramas aqui, de diagramas de caixa, para poder fazer comparativos e chegar às conclusões, coloco aqui. Isso aqui é um pôster, é um dos modelos mais resumidos que a gente tem de trabalho científico. Aí tem um artigo curto também que eu trouxe aqui, o Identificação de Grupos por Similaridade nas Redes de Colaboração Acadêmica das áreas do CNPq. Eu trabalho normalmente com cientometria, então vou analisar redes sociais de colaboração entre pesquisadores. Tá? Então, o título já diz aqui o que eu estou fazendo, né? Eu acho essa ideia do título bem bacana. Eu vou identificar grupos usando similaridade, que é uma estratégia vinda aí da inteligência artificial, nas redes de colaboração em pesquisas acadêmicas, utilizando uma base de dados do CNPq. Então, eu falo o que eu estou fazendo, identificar, o método que eu estou usando, similaridade, aonde eu estou aplicando isso, né? E a base de dados ali, as redes de colaboração, e do CNPq, ainda deixando a especificidade do acadêmica. Isso aqui eu acho um título bem claro, quem olhar já vai saber o que foi feito. Uma introdução é um artigo de 2 páginas, então precisa ser meio curtinho. Introdução rápida, mostro o meu contexto, mostro o que tem que ser feito, quais são meus objetivos. Descrevo o método, aqui eu não usei diagrama por uma questão de espaço, mas, por exemplo, agrupamento hierárquico aglomerativo. Aqui eu não tive espaço de fazer uma fundamentação teórica muito grande. Então a gente traz referências que possam nos apoiar com isso, né? Você não conseguiu entender o que é um agrupamento hierárquico aglomerativo pela minha explicação? Aqui na referência 3 vai ter uma explicação mais detalhada, ok? Resultados, aqui foi um dendrograma, onde eu apresento a distância por similaridade, né, usando agrupamento hierárquico aqui, né, aglomerativo. Então eu apresento a distância entre cada uma das áreas do conhecimento, baseado nos critérios aqui que eu descrevi na metodologia. Trago os resultados, por exemplo, a área com maior distância é isso, a área com menor distância, a área com maior distância é essa.
E depois nas conclusões, com base nos dados obtidos através do agrupamento hierárquico aglomerativo, pode-se identificar que aqui eu discuto um pouco dos meus resultados baseado nos meus números, certo? Então, essa aqui é uma estrutura básica. Quem quiser depois pode conferir no meu ResearchGate, eu trabalho, tem outros lá também, ou no meu currículo Lattes e tal. Mas essa aqui é a estrutura básica para um projeto científico, para uma escrita científica de uma maneira, seja um artigo, seja uma tese, sempre vai estar contido esse conteúdo aqui, né? Título, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusões. Beleza então, pessoal? É isso aí, muito obrigado.